Bom, nós vamos resolver questões sobre um cubo. Área e volume do cubo. E o que é um cubo? O cubo é um prisma diferente desse prisma aqui. Esse não é o cubo. Por quê? Esse aqui, as faces são diferentes de tamanho. São tamanhos diferentes as faces. E as arestas também têm tamanho diferente. No cubo, não. As faces têm iguais e as arestas também são iguais. Então, um cubo ele é assim. Ele tem as arestas iguais. Então, essa é igual a essa, igual a essa, igual a essa. É igual a essa. É igual a essa. É igual a essa. É igual a essa. Todas elas têm o mesmo tamanho. Essa aresta aqui também tem o mesmo tamanho dessa, de todas as outras. Essa também tem o mesmo tamanho. Essa também tem o mesmo tamanho. Essa também tem o mesmo tamanho. Todas elas têm o mesmo tamanho. Então, esse é um cubo. No cubo, nós temos que esse tamanho é igual a esse e é igual a esse. Então, para calcular o volume, que é o que cabe aí dentro, nós vamos multiplicar A vezes A vezes A. A vezes A vezes A. O volume vai ser igual a A elevado a 3. A área do cubo é A vezes A. A vezes A. Então, a área A elevado a 2. Aqui é A elevado a 3. A área é só a superfície. É só isso aqui, ó. A área é só isso aqui. É uma face. Bom, e quantas faces tem o cubo? 6. Por isso o nome do cubo, esse é o cubo, ele tem 6. Peraí, 6 hexa. Quando é 6 é hexa. Faces. Bom, mas esse aqui, esse paralelepípedo, ele também é um hexaedro. Só que ele não tem as faces iguais. Então, ele é só um hexaedro. O cubo é um hexaedro com as faces iguais. Ele é chamado de hexaedro regular. Então, o cubo, ele também é chamado de hexaedro regular. Então, nós vamos ver hoje volume, questões com volume e área de um cubo. Qual é o sistema métrico que nós utilizamos? Nós utilizamos o sistema... qual o sistema de medida? É o sistema métrico. Quilômetro, hectômetro, decâmetro e metro. Aqui vai aumentando de 10 em 10. 10 metros, 100 metros, 1000 metros. Aqui vai diminuindo de 10 em 10. Divide 1 metro em 10, divide 1 metro em 100, divide 1 metro em 1000. Mesma coisa para a área. Só que para a área, ao invés de ser de 10 em 10, é de, vamos dizer aqui, A vezes A. É de 100. Aqui é de 100. Por isso que tem um 2 aqui. Hectômetro, decâmetro e metro. E o volume? O volume é cúbico. Hectômetro, decâmetro, é de 3 em 3, é de 1000. Então aqui a gente anda uma casa só. No caso, que é uma casa é 10. 2 casas, 100. 3 casas, 1000. Então aqui são 2 casas, aqui são 3 casas. 2 casas é 100, 3 casas é 1000. Então nós vamos usar esse
esse sistema métrico aí. E aí, eu tenho um cubo, eu vou ter... Quantos litros vai caber num cubo? Depende. 10 centímetros é um pedaço desse tamanho aqui. Eu vou fazer aqui 10 centímetros. Espera aí. 10 centímetros. Essa régua aqui tem 1 metro. Então, é uma régua desse tamanho dividida em 10 partes, os 10 centímetros. Então, esse pedaço aqui são 10 centímetros. Então, se eu fizer um cubo com 10 centímetros, 10, 10, 10, 10, 10, 10 centímetros, 10, 10, 10, 10. Então, aqui eu tenho 10, 10 e 10, que vai dar 1000 centímetros cúbicos. Cada 1 centímetro cúbico é 1 litro. Então, 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. Ou seja, centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 ml. 1000 centímetros cúbicos é 1000 ml. Ou seja, 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. E 1 decímetro, tá aqui, ó, 1 decímetro é vezes 10, é igual a 10 centímetros. Isso aqui é um decímetro. 1 decímetro. Ou seja, 10 centímetros é igual a 1 decímetro. Então, 1 decímetro elevado a 3 vai caber 1 litro de água. Ou seja, aqui nesse cubo de 10 centímetros, eu vou colocar 2 garrafas dessa daqui de água. Não parece, mas cabe. 2 dessa daqui de meio litro. Eu jogaria aqui 1, 2. 2 garrafinhas de 500 ml. Aqui tem 500 ml. 1 litro é 1000 ml. Então, num cubozinho desse tamanho aqui, vai caber 2 garrafas dessa daqui. 2 garrafas de... Por quê? Existe uma explicação. Tá? Existe uma explicação matemática que quanto mais quadrado for a superfície, a área aumenta, a área vai aumentando. E quanto mais for, por exemplo, quanto mais for uma superfície for assim menos quadrada, menor a área. Quanto mais quadrada for, maior a área. Existe aí uma explicação matemática para isso aí, tá? Agora, o que nós vamos precisar para o nosso exercício? Vamos precisar saber o seguinte, que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, tá? 10 vezes 10 vezes 10, que é 1 decímetro, vai dar 1 litro. 1 litro. E cada 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Nós não vamos usar agora de ml, nós vamos usar de litro. Então, cada 1 litro equivale a 10 centímetros, que é 1 decímetro. Então, 1 decímetro cúbico vai caber 1 litro. Tá? Vou botar aqui, espera aí. 1 decímetro cúbico, 1 litro. É isso que nós vamos usar, tá? Nós vamos usar também as diagonais, né? Diagonais. A diagonal ela vai de um vértice ao outro. Essa é uma diagonal. E nós vamos ter uma outra diagonal aqui. Então eu vou ter um triângulo aqui. E vou ter um outro triângulo aqui, também retângulo.
um outro triângulo aqui também. Um outro triângulo aqui. São dois triângulos que eu vou ter para traçar as diagonais. Essa diagonal eu vou chamar de D maiúsculo, essa daqui de D minúsculo. Essa D minúsculo, como aqui é A e A, vai ser D ao quadrado, teorema de Pitágoras, A ao quadrado mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Só que aqui é A, né? É o lado. A é cateto, que forma o canto, e cateto. E nessa diagonal maior, é esse A aqui, ao quadrado, e esse D ao quadrado aqui. Ou seja, aqui forma o ângulo reto. Então, aqui é o cateto e cateto. Esse A é cateto, esse A é cateto. Esse A é cateto e esse A é cateto também. E o outro é hipotenusa. Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados catetos. Ok? Então, por que quanto mais for quadrado, maior a área? Vamos dar um exemplo aqui. Não vou mostrar matematicamente, mas eu vou te dar um... Você demonstra isso com uma equação do segundo grau. Mas eu não vou botar a equação do segundo grau, não. Eu vou te mostrar uma... Vou te mostrar aqui de uma maneira... Te mostrar aqui de uma maneira bem visual. Ó, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 6. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8. Eu vou tirar um daqui e vou passar para cá. Quando eu tiro um, aqui fica 7. Aqui fica... Quando eu tiro um daqui, fica 7. Quando eu somo um aqui, aqui fica 7. Então, vai ficar assim. 7 e 7. Aqui ficou 7, aqui ficou 7. Eu tirei um daqui, passei para cá. Se eu tiro um daqui, aqui fica 7, aqui fica 7. Então, quanto mais quadrado for, esse aqui é o mais quadrado, esse é o menos. A área é maior, mesmo mantendo o perímetro. O que é perímetro? Perímetro, soma dos lados. Então, eu vou somar os lados aqui. Perímetro. 8 mais 6 mais 8 mais 6. Então, o perímetro é igual a 28 centímetros. E aqui, perímetro, vai ser 7 mais 7 mais 7 mais 7. O perímetro é igual a 28 centímetros. Perímetro igual. Esse perímetro é igual a esse perímetro. Agora, e a área? A área, aqui eu tenho 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu tenho 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A área aqui é 8 vezes 6, que é igual a 48 centímetros. Como é? Eu multipliquei centímetro por centímetro quadrado. Agora aqui, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A área, 7 vezes 7, 49 centímetros quadrados.
ou seja, essa área é maior que essa. Quanto mais quadrado for, maior a área. Aqui, 28 e 28, a soma dos lados. A área aqui, 49 e 48, essa área é maior. Então, por isso que a área de um cubo, o cubo cabe um volume maior. Quanto mais for o cubo, maior o volume. Então, nós vamos resolver as questões aí agora, baseado no cubo, na área e no volume do cubo. Vamos lá. O volume de uma caixa cúbica é 216 litros. A medida de sua diagonal em centímetros é... Bom, aqui da diagonal... Vamos desenhar aqui o nosso cubo. É uma caixa cúbica. A medida é um cubo. Então, vamos fazer aqui um cubo. Tentar fazer aqui um cubo. O que acontece com o cubo? As arestas são iguais, ou seja, são formadas, as faces são figuras de 4 lados iguais. Ou seja, se aqui for um A, é porque aqui também é A, e aqui também é A, todas as arestas são A, todos os lados. Bom, ele disse que o volume é igual a 216 litros. Bom, o volume, ele é A vezes A vezes A. Ou seja, o volume é A elevado a 3. Bom, e aí, o que é 1 litro? 1 litro é o mesmo que 1 decímetro cúbico. Vou botar aqui até elevado a 3. Que é igual, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Ou seja, é 10 centímetros vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, é 1000 centímetros. 10 vezes 10 vezes 10, 3 vezes. Então, nós podemos dizer o seguinte, que o volume é A3 e tem que dar 216 litros. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor esse número 216 para nós encontrarmos o valor de A. É par, é por 2. A metade de 216, 108. A metade de 108, 54. A metade de 54, 27. 27 não é par, mas é por 3, que dá 9. 9 é por 3, dá 3. 3 é por 3, dá 1. Então, o que acontece? Nós podemos dizer que o A é igual a raiz cúbica. Aqui, veja bem, o 3, ele aparece, o 2, ele aparece 3 vezes. Então, aqui 2 elevado a 3. O 3 também aparece 3 vezes. 3 elevado a 3. Cortando os 3 com os 3, esse 3 do índice com o 3 da potência, o A vai ser igual a 2 vezes 3. Logo, A é igual a 2 vezes 3, 6. 6 decímetro, porque para dar 216 litros. Aí, como eu disse aqui, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. Então, na verdade, eu vou dizer aqui que são 60 centímetros. O A. Por quê? Porque aqui ele pede a diagonal, aqui ó, diagonal em centímetros. Bom, e aí, como é que eu sei, como é que eu vou calcular a diagonal aqui? A diagonal é essa daqui, ó. Ela vai daqui até aqui. Essa é a diagonal maior que ele quer que nós calculamos, a questão quer. Só que eu tenho aqui
eu tenho os valores de A. Para mim poder, eu tenho que fazer um triângulo aqui, um triângulo, eu tenho que fazer um triângulo, retângulo, aqui ó, vou botar até com uma outra cor. Esse aqui, eu vou chamar de diagonal da base, diagonal D minúsculo. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um triângulo, eu vou ter um triângulo aqui, e eu vou ter um outro, triângulo aqui. Para poder... primeiro, então, eu vou resolver esse triângulo aqui, ó. Aqui, eu sei que aqui é A. Aqui é A. E o A, eu sei que o A é 60. Então, eu vou formar um triângulo. E aí, nesse triângulo, eu sei que aqui é D. Aqui é 60. E aqui é 60. Então, eu posso colocar o 6 ao invés de 60 e depois multiplicar no final por 10. Eu não vou colocar o 60, eu vou fazer... Depois é só multiplicar por 10 o resultado. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, para o número ficar pequeno, eu vou colocar em decímetro e no final multiplico a resposta por 10. Para ficar mais fácil o cálculo. Para não ficar um cálculo... Então, o que eu vou fazer? Teorema de Pitágoras. O D ao quadrado. D ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Ou seja, o D ao quadrado é igual a 36 mais 36. Então, D ao quadrado, 36 mais 36, 72. Agora eu vou para o segundo triângulo. Vou fazer um novo triângulo aqui para calcular o teorema de Pitágoras. E aí, como é que é o triângulo? Qual é o triângulo? É esse triângulo aqui, D, D, e aqui, eu sei que aqui é 6, né? Porque eu achei 6 ou 60, eu vou botar o 6. Então, vai ser D maiúsculo, D minúsculo e 6. Então, vamos lá. Então, aqui é D maiúsculo, aqui é D minúsculo e aqui é o 6. Então, vou pelo teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a Dzinho ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, a diagonal maior vai ser igual. D ao quadrado eu tenho aqui, ó. Tá aqui. 72. 6 ao quadrado é 36. Somando, eu vou ficar com 108. Logo, o D é igual a raiz quadrada de 108. Se eu for aqui para cima, eu já decompus aqui o 108, quando eu decompus aqui o 206. Ó, eu tenho 2 vezes 2, 3 vezes 3 e depois um 3 sozinho. Então, eu posso colocar aqui que a diagonal é igual a 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 3. Tirando o radical, eu vou tirar esse e esse, que tem 2 aqui, corta com esse 2 que tem aqui. Então, vai ficar fora do radical, 2 vezes 3. E dentro do radical, esse 3 aqui fica dentro. Ou seja, a diagonal é 6 raiz de 3. Mas lembra que eu falei que eu tenho que multiplicar por 10? Então, eu vou botar aqui, multiplica por 10. Por quê? Isso aqui é decímetro. Então, multiplicar por 10, o 6 é por 10. Então, vai dar 60. Aqui é uma multiplicação, eu posso multiplicar só o 6.
6 vezes 10, 60. Raiz de 3 centímetros. Então, eu vou olhar lá a resposta. A resposta está aqui na letra D, porque ele fala que tem que ser em centímetros. Então, resposta, letra D. Resposta, letra D, 60, raiz de 3 centímetros. E se fosse em decímetros, seria 6 raiz de 3 decímetro. Um aquário de vidro tem capacidade para 27 litros de água. Qual é a área em centímetros quadrados das 5 placas de vidro que compõem esse aquário? Ó, então vamos fazer aqui um aquário. Vamos fazer aqui. Aqui, né? E aí, ele é assim, tal. E não tem aqui a parte de cima, né? A parte de cima não tem. Então a gente pode... Não sei se dá para colorir aqui. Vamos ver se dá para colorir aqui. Aqui a parte de baixo. A parte de aqui. Daqui. Eu acho então que aqui eu vou botar uma cor amarela, que é a parte de cima. Na verdade a parte de cima, eu vou colocar azul claro e vou apagar essa parte aqui. Pronto. Então ele agora tá aqui. Então ele não tem a parte de aqui. Pronto. Ele não tem a parte. Então são 5 partes, as 4 e a de baixo. Então vamos lá. O volume é 27 litros. Então vamos escrever aqui. Volume 27 litros. Então vamos decompor, já que a gente fez igual na outra, vamos decompor o 27. 27 é por 3, dá 9, é por 3, dá 3, dá 1. Então, eu posso dizer que é o seguinte, o volume é igual a A vezes A vezes A. Então, aqui, ó, A vezes A vezes A. Então, o volume, como nós já fizemos na outra questão, é A elevado a 3. Então, A elevado a 3 é igual a 27. O A é igual a raiz cúbica de 27. O A, ele é igual a 3. E nós sabemos que é decímetro. Tá? Por quê? Porque 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Certo? Bom, agora vamos ver aqui a pergunta, qual é a área em centímetros quadrados das 5 placas de vidro? Olha, são 5, né? Porque são 4 do lado e uma de baixo. A placa, ela é assim, ó. Como eu achei 3 de aresta, então ela é 3 vezes 3, que é 9. Como são 5, 9 vezes 5.
Então, 9 vezes 5, 45, só que na área não é cúbica, é decímetro quadrado. Como um decímetro é igual a 10 centímetros, então, 1 decímetro quadrado, eu vou ter 10 centímetros quadrados. Ou seja, eu vou ter que multiplicar, quando eu for andar de casa, a casa é assim, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que andar então duas casas, de decímetro para centímetro. Eu vou andar duas casas. Então, 45 decímetros quadrados, eu andando duas casas, eu vou ter que colocar 2 zeros. Uma casa, duas casas. 45 centímetros quadrados. Então, a nossa resposta vai ser 45, peraí. 4.500, letra B. Então, a nossa resposta é 4.500 centímetros quadrados. Resposta 4.500 centímetros quadrados. Ao invés de uma casa, são duas casas que eu ando. Se fosse centímetros normais, decímetro para centímetro, uma casa. Como são duas, então resposta letra B.